Está no ar, Resenha, no canal USC. Oferecimento, Metrovídeo, a maior locadora da Zona Oeste de Uberlândia. Making of BR, você produz com qualidade, nós mostramos como foi feito. TI Design, o design de sua empresa levado a sério. Audicom Tecnologia, há 13 anos no mercado, especializada em controle de acesso, ponto eletrônico e câmeras de segurança. 3222-6800. E 7 Bar, futebol, boa música e cerveja gelada. Tudo isso em um só lugar. Canal USC. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Resenha Canal USC, o seu melhor programa de futebol de Uberlândia do mundo. E o único transmitido ao vivo com som e imagem pela internet. Gente, o Resenha Canal USC, ele acontece em um oferecimento aí de Audicom Tecnologia, há 13 anos no mercado, especializado em controle de acesso, ponto eletrônico e câmera de segurança. O telefone é o 3222-6800 e o site da Audicom é o www.audicom.com.br. E a resenha acontece toda segunda-feira, pontualmente às 8h30, no 7 Bar. 7 Bar que fica na rua Santos Dumont, número 1240, no Litz, esquina com a rua Carajás, em Uberlândia. Aqui você tem uma cervejinha gelada, porções deliciosas. E no sábado, olha, no sábado tem um almoço aqui feito no fogão de lenha, R$10, come à vontade, é imperdível. Você tem que vir aqui todo sábado e também durante a semana para tomar uma cervejinha, encontrar com os amigos, no 7 Bar, na Santos Dumont, 1240. E também um patrocínio nosso aqui é o do Cleiton Pintor. Ele faz serviço de pintura e reforma na sua casa, ele é especializado em grafiato, textura e limpeza final de obra. O telefone da TIM dele, anota aí, você tem o telefone da TIM, 9263-2025, e o da Oi é 8816-5862. O e-mail dele é claytonboard@gmail.com. Então, isso aí, vamos começar a nossa 132ª resenha. Hoje é dia 25 de novembro de 2013, já são 8h33, e hoje a gente conta com a presença aqui mais uma vez do Elison Silva, e o nosso entrevistado especial é o Alício Pena Júnior, que está aqui no centro da mesa. Alício Pena Júnior, conhecido mundialmente aí, árbitro da FIFA, árbitro da CBF, árbitro da Federação Mineira de Futebol, e também um dos responsáveis aí por organizar várias competições aqui no Alto Paranaíba e no Triângulo Mineiro. Nós vamos abordar todos esses assuntos hoje aqui no Resenha. Boa noite, Alício, obrigado por ter vindo, e quero dizer que é uma honra, um prazer muito grande ter sua presença aqui no nosso programa Resenha. Boa noite a vocês dois, né? Boa noite aos nossos internet espectadores, né? Isso. A gente está aqui para participar da resenha com vocês, a primeira vez, né? Já conheci o programa, meu irmão, o Wallace, fala muito bem de vocês dois, né? Da corneta dos dois também. E a gente está aqui para participar da resenha aqui com vocês, fazer um bate-papo descontraído e mostrar um pouco também do lado da pessoa, além do árbitro, Alício Pena Júnior. Começando então, Alício, rapidamente, de forma sintética, fala um pouco da sua carreira como árbitro. Eu comecei apitando futsal em 92, em 95 me formei na Federação Mineira de Futebol, apitei em 96 em Araguari, 97 em Uberlândia, 98 Federação, 99 estreiei no futebol profissional, entrei no quadro da CBF também em 99, em 2001 estreiei na Série A, de 2003 a 2008 FIFA, e de 2009 para cá do quadro especial da CBF. Finais de campeonatos estaduais nos vários estados aí que solicitam arbitragem de fora, principalmente Norte e Nordeste, clássicos estaduais, quase todos aí dos grandes clássicos aí do Brasil, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de atuar. Trabalhei em eliminatórias de Copa do Mundo, Libertadores da América, no Pan-Americano, Copa Sul-Americana, Jogos da Libertadores também. Então uma carreira, na minha opinião, brilhante e que me traz muito orgulho. Já que você falou dos clássicos, estava até bolando a pergunta aqui. Pitou todos. Qual que é o realmente que emociona ali? Teve de torcida mesmo, vibração de torcida. Cruzeiro Atlético, Inter e Grêmio, São Paulo e Corinthians, ou Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense. Qual que é o
você falou, não, esse é o clássico que o pessoal realmente... A torcida, que a torcida realmente é a mais animada. O primeiro, até pelo nosso estado, né? Cruzeiro e Atlético, né? Fiz vários Cruzeiros e Atlético, as duas torcidas magníficas, com a participação incrível durante todo o jogo. Agora não tem como não citar, depois de Cruzeiro e Atlético, o Grenal, né? O Grenal é um clássico especial, com uma rivalidade ainda mais forte, até pela cultura dos gaúchos, não é? O Grenal que eu fiz lá, morreu um gremista no sábado e morreu um colorado no domingo. Então, é jogo, uma pegada muito forte. Então, sem dúvida nenhuma, são os dois principais clássicos que me marcaram. Fla-Flu não tive a oportunidade de fazer, mas fiz Vasco e Botafogo, fiz Vasco e Fluminense, Corinthians e Santos, Santos e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, né? Então, sem número de clássicos, mas sem dúvida nenhuma, os dois que mais marcaram são esses aí, Cruzeiro e Atlético em primeiro lugar, e o Grêmio e Inter. Agora, tem que falar, eu trabalhei no Campeonato Sul-Americano Sub-17 e fiz um Argentina e Uruguai. Rapaz, se você vê que é a meninada de 16, 17 anos, parecendo que ia quebrar uma bola no meio, um clássico muito disputado realmente, um peso muito grande, mesmo nessa categoria Sub-17. Você já fez jogos da Libertadores também, né? Sim, mais como assistente do que como árbitro. O jogo é realmente mais pegado que o Campeonato Brasileiro ou é conversa? Vou aproveitar. Por que o juiz não marca falta na Libertadores? E o árbitro brasileiro marca muita falta. Não é essa a questão de marcar falta ou não marcar. Existe uma cultura nessas competições sul-americanas estimulada pela própria Conmebol, que o jogo flua com mais intensidade, não é? Então não é que deixa de marcar, porque os jogadores, quando vão para essa competição, já incorporam esse espírito do jogo mais pegado, jogo de mais marcação, e procuram jogar dessa maneira, aceitando essas situações. Então o jogo fica mais pegado. Mas se você pegar aí uma análise estatística dos últimos anos do Campeonato Nacional, as faltas têm diminuído. Né? Tem tido interpretações mais criteriosas, mais uniformes, e tem diminuído essa quantidade de faltas, né, estatisticamente, nos jogos da competição nacional. Mas talvez o fato da competição nacional ter tido tanta falta, e ainda tem um aumento um pouco maior do que na Europa, por exemplo, o jogador brasileiro não marcar mesmo? Procura simular, procura se jogar. É uma característica do jogador brasileiro. Não só do brasileiro, o africano também tem essa característica. Você pode ver que essa cultura, inclusive na Europa, tem mudado, né? O número de faltas na Europa tem aumentado, né? As infrações disciplinares têm aumentado em virtude até dessa miscigenação, dessa mistura de atletas, né, do mundo inteiro participando dos campeonatos na Europa. Bom, Alice, tem uma regra no futebol, é opinião minha, acho que cada pessoa pensa de um jeito, a do impedimento. Eu sou da opinião que, para evitar mais polêmica e resultados de jogos, eu sou a favor do fim do impedimento. Você, como árbitro, que conhece muitos árbitros também, não sei se vocês já entraram nesse assunto de manter ou não essa regra do impedimento. Até para poder diminuir, eu falo, às vezes nem os erros, às vezes até questão de interpretação, porque é muito rápido bandeirinha também, decidir uma questão ali, que a televisão fica repetindo 6, 7, 8 vezes para decidir, né? Então, já chegou a ser cogitada essa hipótese da regra 13, é 13? Não sei, uma das regras lá de arbitragem, acabar com o impedimento de vez? É a regra 11, né? A regra do impedimento, que trata do impedimento. São várias situações que a gente tem que traçar aí a respeito da regra 11. A primeira, uma mudança para extinguir a regra 11 é impossível, porque você imagina uma cobrança de falta, aquelas faltas laterais da área, sem impedimento. Iam juntar ali 21 jogadores em cima da linha do gol. Seria impossível que se realizasse uma cobrança de falta nessa situação. Já foi estudado uma possibilidade de se colocar um prolongamento da linha frontal da grande área, né, até a lateral, e o impedimento contar só nesse alinhamento, só no rumo da grande área ali até a linha de fundo. Foi uma situação que foi colocada. Agora, qualquer dessas duas situações mexe profundamente na estrutura tática do jogo. Você imagina que as equipes se posicionam hoje de uma maneira assim, que para trabalhar com esse impedimento. Então o campo ele é reduzido à metade quando as equipes se posicionam na linha do meio campo, a 3/4 do campo quando elas se posicionam na intermediária, a outra equipe adianta. Então o campo é reduzido em virtude da regra do impedimento. Se acabar com o impedimento e puder utilizar o campo inteiro, a estrutura tática do jogo vai mudar totalmente. O que tem que ser feito, isso aí a FIFA tem investido, a CBF, a Conmebol, no aprimoramento do trabalho dos árbitros.
né, dos árbitros assistentes. A gente comenta muito, né, que árbitro não é homem, não. Árbitro assistente não é homem, é super-homem, porque tem que ter alguns poderes especiais para definir. Tecnicamente, para mim, trabalhar como assistente eu acho muito mais difícil do que o trabalho técnico do árbitro. O que dificulta o trabalho do árbitro é o corpo a corpo com os jogadores, trabalhar a parte disciplinar do jogo, e isso dificulta o trabalho da arbitragem. Mas, tecnicamente, o assistente é muito mais difícil. Agora, acabar com o impedimento realmente é impossível em virtude dessa situação, né, da parte tática do jogo. O que tem que ser feito é uma melhor preparação dos assistentes, e isso tem acontecido. A gente consegue acompanhar o Campeonato Brasileiro, gente, tem erro de arbitragem, mas é uma das melhores competições em nível técnico de arbitragem dos últimos anos. Erros mínimos, tanto que nem estamos conseguindo aqueles programas aí sensacionalistas, né, que essa equipe aqui foi prejudicada, teria 6 pontos a mais, essa aqui teria 5 pontos a menos. Nem isso tem acontecido, em virtude do reduzido número de erros cometidos, né, por nós na competição. Pois é, a outra regra que eu também questiono é a do reversão de lateral. O sujeito vai cobrar o lateral, levanta um pé e não pode. Eu acho uma bobeira. Opinião minha. Por que tem que estar com os 2 pés fixados no chão? Qual que é a diferença de você lançar com uma mão só, você lançar com as duas, um pé no chão e o outro não? Porque às vezes é melhor você explicar, porque eu sou ignorante. A reposição de bola pela linha lateral não é uma falta, né? Então ela tem que ser reposta a bola. Se o jogador repor com a mão, você vai pegar um goleiro e vai jogar a bola lá dentro do gol. Com as 2 mãos já estão conseguindo fazer isso. O Roberto Carlos lançava lá, né? Não, tem mulher, eu vi o campeonato mundial feminino, uma mulher joga a bola lá, né, dentro da pequena área. Então, e aí essa situação é exatamente para dificultar um pouco essa reposição de bola. Tem que estar com os 2 pés. Agora, não existe reversão do arremesso lateral. Existe a cobrança incorreta e aí a reposição passa a ser da outra equipe. A reversão não existe. Agora, são procedimentos para dificultar um pouco essa reposição de bola, né? Que senão, se fosse mais fácil, toda a bola seria jogada dentro da área e diminui aí a plástica do jogo. Alice, com essas inovações tecnológicas, essa possibilidade de criar, já tem muito tempo, né, aquele programinha lá que a Globo usa, como é que chama? Tira tema, tudo. Como que o árbitro sente isso aí? Como que ele vê isso aí, de ficar sendo o tempo todo questionado por um programa que fica calculando 10 centímetros impedido, não sei quanto não está impedido, o árbitro errou isso por causa disso, tem imagem de tudo quanto é lado. Como que sente o árbitro em relação a essas tecnologias? Com tranquilidade, né? Até porque você colocou muito bem, né? São tecnologias que têm um acesso, um índice de acerto, né, muito maior do que o olho humano. Então a gente trabalha com isso aí com tranquilidade. Tem que levar em consideração também. Mas vocês aceitariam, sua opinião, eu não sei debitar, que isso fosse uma ajuda dentro de campo? Exatamente o que eu vou te colocar. Por exemplo, você imagina que um jogador saindo, o defensor saindo da defesa para o ataque e o atacante entrando para receber a bola. Você imagina que 1 milésimo de segundo que o operador do tira-tema demora para acionar, 1 milésimo de segundo, uma distância de 10 centímetros, ela é rompida nesse milésimo de segundo? Não é? Então, quem está operando ali, se não for uma ação, né, que teria que ser como um programa de computador, para o programa de computador operar essa paralisação do lance para determinar a situação de impedimento, pode ter erro em quem está operando o programa. Não é? Tanto é o que você está falando, Alice, que já teve lance de tira-tema que na Globo deu um resultado, na Bandeirantes deu outro. Além de umas linhas tortas que a gente vê de vez em quando, né? Além de umas linhas tortas. De vez em quando tem uma linha torta também. Isso é meio estranho. Né? Tem aí, você procurar na internet, você vai ver alguns tira-tema que de um lado a linha está bem menor do que do outro lado do campo de jogo. Então, quando é jogo do Corinthians, então... Nossa. Tem um anti-Corinthians aqui, ó. Então, são situações que têm que ser observadas. Eu particularmente sou contra a utilização de imagens para definição de lances de jogo. A falar no futebol americano acontece. O futebol americano, gente, o jogo se desenvolve ao redor da bola. E ele para obrigatoriamente toda hora, né? E ao redor da bola. No futebol não. No futebol várias situações acontecem fora de onde está a bola sendo jogada. Vocês acompanham diversos jogos no estádio, né? Eu falo muito, o jogo de futebol na televisão é um programa de televisão. No estádio é um programa magnífico. Quem vai não consegue ficar sem assistir novamente. Concordo totalmente. Né? Porque várias situações ocorrem fora do quadradinho da televisão.
Então essa é a grande dificuldade que eu acho. Agora já estamos tendo avanço. A bola com chip é um avanço magnífico, né? Nós não vamos ver na Copa do Mundo do Brasil aqui no ano que vem erros de bola que entrou, não vai acontecer. Outro avanço para nós da arbitragem muito bom é o rádio. A gente consegue prevenir, identificar antes que ocorram várias situações utilizando o rádio, na comunicação que é feita entre nós lá no campo de jogo. Então são avanços que têm vindo e que têm trazido benefício muito grande na aplicação da regra do jogo e na legitimação do resultado. Porque o nosso principal compromisso é legitimar o resultado do jogo. Alice, você falou da questão do rádio, já não preciso falar qual jogo, claro. Houve algum jogo que você apitou, tipo um pênalti, ou ia dar uma falta perigosa, que o bandeirinha tinha visto pelo rádio, olha, foi simulação, e você voltou atrás do lance? Não, isso não aconteceu. Já aconteceu o contrário, né? Um árbitro adicional me indicar uma penalidade e eu receber a informação e ficar com a minha opinião e não marcar a penalidade, e graças a Deus eu estava certo. Mas já aconteceu o contrário. Eu estava num jogo agora recente e um pênalti que, assim, depois que eu vi na televisão, eu não sei como é que eu não marquei. Tô falando com o Hélio aqui para deixar o microfone dele mais de frente. Depois de ver na televisão, não sei como é que eu não marquei o pênalti, assim, estava posicionado, mas o lance aconteceu com os jogadores me tampando, foi uma penalidade. E aí, depois do jogo, o adicional me fala, eu achei que foi pênalti, mas você estava muito perto, eu não quis opinar. O vestiário quase caiu no chão, né? Mas isso aconteceu. Agora, essa situação de marcar uma infração e voltar atrás na decisão não aconteceu, e se tiver que acontecer, vai ser tomada dessa maneira. Já aconteceu infrações menores, né? Situações menores. Dá um lateral para o lado, não é lateral, é para o outro lado. Aí a gente inverteu o lateral. Mas essa de uma situação tão clara, tão incisiva quanto um pênalti, graças a Deus, não. E para evitar esse tipo de erro que você acabou de falar aí, você é a favor do trio fixo? Ou não, você acha que não funciona? É igual tudo na vida, né? Tem prós e contras, né? Então, passa a criar, na minha opinião, uma situação de comodidade. Eu trabalhei há algum tempo quase que com um trio fixo, né? Chegou a ter, não chegou? Então, em São Paulo, sim. Né? Em São Paulo, um ano só. Mas aqui em Minas, teve uma época aí que eu quase trabalhando como um trio fixo. Era eu, Marco Antônio Gomes e Marco Antônio Martins. Nós trabalhamos aí uns 3 ou 4 anos, uma média de 15 a 20 jogos do Campeonato Brasileiro. Saía quase que só nós 3 aqui do estado de Minas. Então era quase um trio fixo, a margem de erro diminui bastante. Mas em algumas situações, a gente precisava buscar um estímulo assim, se estimular, se um tá mexendo, ativando o outro, para que a gente não entrasse no comodismo de estar sempre os 3 trabalhando juntos. Alice, eu não estou me recordando se agora em 2013 você fez um trabalho com os jogadores do Uberlândia Esporte, dando uma palestra sobre arbitragem. Acho que esse ano teve, né? Sim, em 2013 ano passado também, né? Com o profissional e com o júnior. Sim, o que se fala nessas palestras? Passa algumas mães? Resumidamente, não precisa falar tudo, mas qual que é a intenção dessa palestra, a utilidade dela? A intenção é alertar para aspectos da regra do jogo que às vezes passam despercebidos pelos jogadores, né? É uma palestra muito rápida. Na minha opinião, um trabalho pode ser feito e tem sido feito em alguns clubes. O Goiás, por exemplo, o Coronel Bitts, né, que foi árbitro até 4 anos atrás, trabalha no Goiás com um departamento para estar trabalhando a regra dos jogadores, né? Não é só essa palestra anual, ele trabalha lá o ano inteiro, acompanha os treinamentos do Goiás, acompanha em algumas viagens, faz um trabalho às vezes com um jogador que está tendo mais dificuldade, recebendo um número maior de cartões amarelos. Esse ano não tenho dados, mas de 2012 o Goiás teve 2 jogadores expulsos no ano inteiro. Então essa é uma contribuição que pode ser dada, porque o atleta pode cometer uma falta num adversário, que uma determinada falta, no mesmo lugar, a mesma posição no campo de jogo, se ele comete a falta de um jeito, ele vai receber o cartão amarelo. Se ele comete a falta de um outro jeito, ele vai receber o cartão vermelho. E se ele comete uma falta de uma outra maneira, nem cartão vai receber. Então são situações que podem ser trabalhadas sem trazer um desrespeito à regra do jogo. Algumas situações para ensaiar a jogada de bola parada, algumas situações táticas, também pode ter uma colaboração da regra do jogo.
Agora, essa palestra aqui, ela é para esclarecer dúvida, tirar aí alguma dúvida do jogador, às vezes até de membro da comissão técnica, uma coisa bem rápida, bem sucinta, né, que é encaixado no calendário. Eu acho que um dos objetivos também é motivar os jogadores, né, e buscar informações a respeito da arbitragem no estado, no caso aqui da competição estadual. É porque tem muito problema, assim, muito jogador que toma cartão de bobeira por causa de reclamação. O que você aconselha nesses casos para o jogador? O que ele tem que fazer? Aconteceu jogada, sai de perto? Porque tem jogador que provoca também o outro jogador. Ele vai, começa a caçar uma discussão, e eu vejo que sempre os dois tomam cartão amarelo. O que foi provocado, eles não teve nem culpa do negócio, amarelo para ele também. O provocado, o que você recomenda para ele fazer? Ou não tem jeito, ele vai tomar o cartão também? Essa coisa do cartão bobo que você coloca, eu não vou saber precisar o ano, mas foi naquela época da gripe suína. Um jogador do Uberlândia já estava com o cartão amarelo, pegou uma máscara daquela da gripe suína e colocou no rosto. Era um jogador importante, parece que capitão da equipe do Uberlândia, que fez muita falta no jogo seguinte, em que o Uberlândia não conseguiu acesso com uma derrota. Foi por causa da ausência desse jogador? Não, mas poderia ter sido diferente. Então, são situações que podem ser reduzidas aí, diminuídas com essa participação de uma informação melhor da arbitragem, mais detalhada. E aí, por exemplo, nessa palestra que eu fiz o ano passado aqui com os jogadores do Uberlândia, mas foi uma palestra assim, de relacionamento pessoal. Porque isso é em qualquer setor, não é na arbitragem, né? Se eu te trato bem, o que você vai ter que fazer comigo? Tratar bem. E essa é a relação. O que eu frisei bastante na palestra foi exatamente isso, né? Que essa arbitragem, como a gente via arbitragem antigamente a nível mundial, era uma arbitragem meio militarizada, né? Autoritária em excesso. E hoje não. E parece que as pessoas, alguns ainda não conseguiram observar essa transformação, essa mudança. Então o árbitro está no mesmo patamar de um jogador. Tem que tratar bem e quer ser bem tratado. Não precisa daquela coisa, professor, ou senhor, não precisa disso. Tratar com naturalidade, mas tem que haver o respeito nessa relação. E infelizmente, essa coisa que você coloca, alguns árbitros acomodam a situação, né? É mais fácil chegar numa situação de conflito, dar 2 cartões amarelos, ou dar 2 cartões vermelhos, do que resolver a situação da maneira que a regra determina. Nós, todo início de competição do Campeonato Nacional, nós recebemos uma circular da CBF. E um dos itens da circular desse ano é exatamente esse, né? A dosimetria da aplicação da pena, né? Que você não pode punir 2 jogadores com a mesma gravidade, que cometeram atos diferentes, e você punir com a mesma gravidade. Um jogador dá um empurrão e o outro dá um murro na cara do jogador. Você vai dar vermelho para os dois? Não, dá amarelo porque empurra e dá o vermelho porque dá o soco no jogador. Esse é um dos pilares, né, um dos focos principais que a Comissão Nacional sempre escolhe alguns pontos específicos para estar melhorando a atuação dos árbitros. Um dos pontos de 2013 foi esse. Falar em soco, você já levou algum? Por jogador nervosinho? Rapaz, graças a Deus não. Aquele que tá lá no Grêmio lá, ele é meio nervosinho com o juiz, né? Cara, assim, essa coisa de relação interpessoal que a gente está falando, né? Eu tive problema com alguns jogadores e com outros já não, né? O Kleber, por exemplo, é um jogador que já eu expulsei e não tive problema com o Kleber. Já tem outros, o Denilson. O Denilson quase não teve problema com árbitro nenhum na carreira. Eu expulsei o Denilson em Goiás aqui, Palmeiras, Goiás e Palmeiras, depois do encerramento da partida. Veio falar besteira para mim e eu expulsei depois do jogo. E isso é assim, essa coisa muito de relacionamento interpessoal, né? Às vezes você se dá com uma pessoa que não se dá comigo e a gente se dá, e é essa coisa da interpessoalidade. Mas eu volto a frisar, e até para o Uberlândia, o pessoal que pode estar assistindo aí da diretoria, friso isso novamente. Essa relação de respeito que é fundamental e tem que existir sempre, né? Respeito entre os atletas, entre atleta e comissão técnica, entre comissão técnica, atleta e imprensa, também a arbitragem que está inserida no contexto, né? Essa é a base de um bom desenvolvimento, de um bom trabalho. Uma equipe que consegue passar, como o Goiás ano passado, subiu da B para A com 2 atletas expulsos no campeonato inteiro, né? É um ganho que essa equipe vai ter. Você vai passar o campeonato inteiro sem jogar com 1 a menos. Eu optei esse final de semana em Itápolis agora, Oeste e Atlético, né? O Atlético ganhou o jogo, continua com chance de permanecer na Série B. 2 jogadores do Oeste foram substituídos no intervalo, porque são jogadores problemáticos, já tomaram cartão amarelo no primeiro tempo e o treinador achou por bem substituir. Medo que os atletas fossem expulsos. Terminou o primeiro tempo 1 a 0 para o Oeste, com 20 minutos do segundo tempo estava 4 a 1 para o Atlético.
não pode ser reflexo da saída desses dois jogadores. Mesmo Realmente. com 11. Realmente, nesse caso aí o time foi prejudicado por causa de substituições decorrentes de cartões. Concordo totalmente. 2 cartões bobos. Todos os 2 cartões bobos. Uma falta no meio do campo, o jogador já Desnecessário, né? segurou o amarelo, eu dei vantagem, segurou o adversário, eu dei vantagem, ele segurou de novo o adversário, tomou o amarelo, e o outro um carrinho bobo no meio do campo, sem perigo, sem nada, para cartão amarelo. Eu também acho realmente uma palhaçada o jogador. Principalmente quando você vê um atacante, um lateral fazer uma falta no meio de campo sem necessidade nenhuma, e prejudica, né, a equipe nesses casos aí. O Odilon está fazendo uma pergunta aqui, ela é até polêmica. Você já testemunhou tentativa de propina? Cara, comigo, Odilon, graças a Deus, nunca tive que enfrentar essa situação. Tenho a impressão que é uma coisa muito negativa, né, que deve trazer uma carga emocional ruim para o árbitro, né? Então, graças a Deus, nesses 15, 16 anos de carreira, eu consegui passar a margem desse processo. A gente via falar isso, né, ouvia falar isso há muito tempo, com uma intensidade maior. Hoje, na minha opinião, e convivendo no meio aí da arbitragem, eu acho que isso está praticamente enterrado. Posso falar? Alice, ontem eu estava assistindo o jogo do Bahia e quem? Bahia e Portuguesa. Arbitrado pelo Ricardo Marques. Isso. E tinha um jogador lá que o narrador estava falando o jogo inteiro. Ele vai ser expulso. Ele vai ser expulso. Ele fazendo aquelas faltas bobas, mas muitas faltas, né? Só não me recordo o nome do atleta. Não deu outra, deu 20 minutos do segundo tempo. Ele fez uma falta realmente dura e o árbitro expulsou ele. Muitas vezes o jogador, né, tá na cara que você expulsa, aí às vezes e o treinador vai reclamar com o árbitro. Mas muitas vezes a culpa também é do treinador, né? Porque tá vendo que o atleta tá caçando. E número de faltas, igual você falou, não é só a violência da falta. Se o atleta fazer muita falta também, ele vai merecer cartão, né? O Rafael Miranda? Foi do Bahia? Foi do Bahia. Rafael Miranda? Não foi Rafael Ele ou o outro volante? Acho que é o outro volante, eu não lembro. Que jogou no América, no Atlético? Isso. É um jogador que cumpre uma função que é determinada pelo seu treinador, né? De tá paralisando o jogo. A bola tá com a equipe adversária, mata o jogo. Nós tínhamos o Kaká na época de São Paulo. O Kaká era o jogador encarregado de matar a saída rápida da equipe adversária. Então a equipe adversária saindo no contra-ataque, o que o Kaká fazia? Falta lá no meio do campo. Então essa sequência de faltas, mesmo que não seja uma falta de gravidade, mas a prática contínua dessas faltas, também o atleta tem que ser advertido com cartão amarelo. E aí falta sensibilidade ao treinador. Que o treinador está vendo que o atleta já está cometendo uma série de faltas, já foi advertido e continua cometendo as faltas, falta sensibilidade para o treinador fazer uma substituição, né, mesmo que não seja uma substituição de atleta, mas substituir a função, chamar um outro jogador para fazer essa marcação mais forte e evitar a expulsão do seu atleta. O lance foi tão engraçado que ele fez a falta, foi expulso e saiu chorando. Aí o comentarista, o repórter de campo, comentou com o narrador: ele tá chorando em campo. Aí o Milton Leite ainda comentou: os atletas que receberam pancada dele também devem estar chorando. O cara bateu o jogo inteiro batendo. E nós não estamos lembrando o nome do jogador, mas esse aí pega pesado, viu? É um volante, jogou no América, jogou no Atlético, agora tá no Bahia, pega pesado mesmo. Mais que ele no Bahia, só o Tite. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, Alice. Você vai emitir a sua opinião, você não está dando palpite sobre o trabalho de ninguém, certo? É só uma opinião. E houve uma mudança de vestiários nos jogos do Uberlândia Esporte Clube no final do ano passado e esse ano também, em que o Uberlândia, que usava o vestiário número 1 do Parque CBA, passou a usar o vestiário número 2, mas continuou usando o banco de reserva não sei se você ficou sabendo dessa alteração. Talvez o Wallace comentou isso aí com você. E dizem que essa mudança decorreu porque no vestiário 2 do Parque do Sabiá é de onde sai a arbitragem, ou seja, sai junto ali com o time adversário. É válida essa alteração de vestiário para o Uberlândia Esporte? Ajuda mesmo o Uberlândia ou isso aí não influencia em nada? À época, ninguém me pediu opinião, até porque não tem que me pedir, né? Eu não sou funcionário do Uberlândia, não sou diretor do Uberlândia, sou apenas um árbitro de futebol. Você não está nem dando, como é que fala? Não está nem sugerindo nada para ninguém do Uberlândia Esporte.
Antes que os sensíveis já se sintam incomodados, né? Exatamente, não estou sugerindo nada, diretoria do Uberlândia Esporte, comissão técnica do Uberlândia Esporte, estou simplesmente emitindo a minha opinião, como emitem a opinião sobre o meu trabalho também, não é verdade? Então eu acho que é uma medida que não traz ganho nenhum à Uberlândia. Pode sim trazer algum prejuízo, uma decisão incorreta, que acontece decisões erradas da arbitragem, e naquele caminho ali, você sabe que tem aquela grade embaixo ali, que se vem, né? Atletas e arbitragem se veem, pode haver alguma situação de confronto ali, e aí sim trazer um prejuízo para o Uberlândia. Não existe essa situação que árbitro vai deixar de relatar alguma situação, vai deixar de tomar uma medida disciplinar contra alguém, em virtude de ter que padecer ali na mesma escada que a equipe mandante. Isso não existe, né? Traz uma dificuldade, traz um transtorno, pode trazer um problema de uma confusão entre atletas no calor do jogo, se cruzarem ali para ir para os seus vestiários, não é? Essa dificuldade pode acontecer. A única coisa que eu acho que o Uberlândia pode ter com essa medida é prejuízo disciplinar em alguma situação do jogo. Outro benefício não vai existir. Em 2005, teve aquele problema sério lá com o Edilson, né? O negócio da questão do Corinthians. Como que vocês da arbitragem, você já vai falar como um todo, viram aquela questão? O que aconteceu com o Edilson? Como que ficou essa situação daqueles jogos que eu nem sei se houve um processo, se foi provado, se houve realmente favorecimento ao Corinthians. Mas o Corinthians acabou sendo mais beneficiado, foi até campeão, ele foi, né? Como que a arbitragem brasileira viu essa questão do árbitro lá, o Edilson? Esqueci o sobrenome dele. Lembro que era Edilson Pereira de Carvalho. Isso. O árbitro Alício Pena Júnior, o amante do futebol Alício Pena Júnior, o desportista Alício Pena Júnior, não tem como outra maneira de ver aquilo ali como um fato extremamente negativo, né? Manchou a arbitragem brasileira como um todo, né? O Edilson, um bom árbitro, né? Não era um mau árbitro, mas que infelizmente, né, não conseguiu resistir aí a esse tipo de proposta e enveredou por esse caminho. Então trouxe um prejuízo inegável para a arbitragem brasileira. Mas tem que ser ressaltado que depois desse momento, e acho que tem que haver, né? No momento de crise, o que você tem que fazer é olhar para cima, buscar melhora, buscar crescimento, e é o que foi feito. A arbitragem brasileira, a partir desse momento, recebeu maiores investimentos, né? Nem vou dizer maiores, começou a receber investimentos, porque é uma arbitragem amadora ainda hoje, mas na época, além de ser amadora, era meio que largada. Começou a receber melhores e maiores investimentos, mais treinamento, mais recurso disponibilizado para a melhoria da arbitragem, e isso trouxe um ganho, né? A arbitragem brasileira cresceu muito nesse período. Estamos enfrentando aí algum período de turbulência, porque é uma renovação que tem que ser feita, e essa renovação traz atropelos. Então, sem dúvida nenhuma, foi um momento difícil, uma crise enorme, né? A gente chegava em estádio, qualquer coisinha que você cometesse, um lateral que o torcedor achasse que era errado, já começava, Edilson, uma situação muito maior do que ela acontece hoje. Então, um prejuízo inegável, mas que desse prejuízo a história com os limões fazer uma limonada, né? É o que foi feito, e a arbitragem brasileira, desse momento para cá, tem apresentado progressos, na nossa opinião, inegáveis. E já dentro desse assunto de profissionalização da arbitragem, você é a favor da profissionalização, ou você acha que do jeito que está, o árbitro tendo o emprego dele e colocando a arbitragem como segundo plano, bem trabalhado, vai continuar funcionando bem? A arbitragem, profissionalização da arbitragem, no que foi aprovado agora no Congresso Nacional, na prática não muda nada, né? Na prática não muda nada, porque os árbitros vão ter que continuar se associando, né? Agora, ao invés de ser um sindicato, vai ser uma federação estadual, que vai se unir a essas federações e formar uma federação nacional. Então, na prática, não existe mudança. Para se efetivamente implantar uma profissionalização da arbitragem no Brasil, teria que esses árbitros profissionais serem mantidos pela CBF ou pelas federações estaduais, né? Receber um salário mensal independente de atuar ou não nas competições, e a partir daí poder se dedicar exclusivamente. Não, você vai receber um salário. Um árbitro FIFA hoje trabalha em média de 4 jogos por mês. Então, 4 jogos, vamos colocar aí 14 mil reais. Não, você vai receber um salário de 20 mil reais, e você vai ser empregado da CBF ou empregado da federação. Se eu te requisitar na terça-feira, meio-dia, eu vou te mandar a passagem de avião, às 3 horas da tarde você tem que estar no Rio de Janeiro.
independente do que você tenha a fazer, do que você tenha de compromisso. Essa sim seria uma profissionalização da arbitragem que vai trazer resultados positivos para a condução do trabalho do árbitro. Essa sim é a profissionalização que deveria estar sendo encaminhada. Vai trazer dificuldade? Gente, quantos atletas num time de futebol, né, com salários aí estratosféricos, né? A gente tem jogador recebendo 200, 300 mil reais, né? Um jogador desse pagaria o trabalho de 10 árbitros. Então a questão não pode ser financeira, é alguma outra que inviabiliza essa profissionalização da arbitragem realmente. Porque não é a questão do árbitro ter uma outra atividade, a questão é, por exemplo, eu vou trabalhar às vezes um jogo igual eu trabalhei no meio de semana passada, São Paulo e Flamengo. O jogo acabou às 0 horas, começou 22, meia-noite. Desculpa. E aí a gente faz a súmula, o jogo foi em Itu, eu fui para São Paulo. Aí cheguei em São Paulo, 2 da manhã, meu voo marcado para 7 horas. Eu tinha que estar no aeroporto às 6. Então cheguei 2 até que dorme e acorda às 5h30, você imagina. E aí vim trabalhar na ANVAP o dia inteiro, isso na quinta-feira. No sábado estava escalado em Montes Claros, num jogo do Campeonato Mineiro, da 2ª divisão. Então descansei a sexta e na sexta mesmo já fui para Montes Claros porque tinha que trabalhar no jogo lá. E o atleta? O atleta trabalhou na quarta-feira à noite, né? Foi para a concentração do São Paulo, vamos assim dizer, dormiu lá, acordou, né? Fez o seu repouso, almoçou no clube, fez uma sessão de hidroginástica, fez uma fisioterapia no período da tarde, né? Alimentação balanceada, psicólogo para atender algum problema, fisioterapeuta junto, o médico junto, alguma dificuldade que teve no campo de jogo, o fisiologista para medir o nível de cansaço muscular dele, né? Todos os equipamentos que eles têm à disposição. Então, essa condição próxima dessa, para ser dada ao árbitro, tem que dar a ele a certeza de que ele vai trabalhar, que ele vai ter o ganho, independente de estar ou não escalado, independente da dificuldade, né, de horário de voo, de ter que trabalhar no seu serviço paralelo. Julão está perguntando aqui se é mais cansativo pitar um clássico como Palmeiras e São Paulo ou um joguinho parado como o do Beraba. Não, porque assim, eu até vou acrescentar. É diferente, para eu que assisto, ver um jogo do Campeonato Mineiro do modo 2 e assistir um jogo de brasileiro. O jogo de brasileiro Série A, ele é mais corrido. Os jogadores correm mais, é mais velocidade, né? Série B, muito mais. Série B, mais. Muito mais corrido. Série C, não sei se vocês assistiram ontem, Santa Cruz e Sampaio Correia. Um jogo a 200 por hora, né? Então, eu particularmente prefiro muito mais um jogo movimentado, um jogo mais disputado, um jogo mais aceso, porque aí você também fica mais aceso, mais ligado, mais focado, né? Do que aquele jogo morto, né? Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, e a hora que acontece alguma coisa, às vezes te pega um pouco desatento. Então, eu prefiro, né? Se pudesse escolher, eu queria estar sempre apitando o principal jogo da rodada. Porque é o jogo que te deixa, né, mais ligado, mais focado, mais atento, exige mais das suas decisões, mas nós estamos preparados, estamos capacitados para isso. É o jogo que te dá também mais visibilidade. Alice, eu vou fazer uma pergunta para você que jamais foi feita para um árbitro de futebol. Você já saiu de Camburão do estádio? Rapaz, pior que saí uma única vez aqui em Ituiutaba, num lance que eu não, se eu quisesse falar, vou falar para você assim, eu não teria saído no Camburão, porque o problema foi exclusivamente com o assistente. Uma bola que o jogador recebeu a bola na entrada da área, entrou, dibrou o goleiro, a quem foi fazer o gol, bandeira, levanta a bandeira. O que você marcou? Impedimento. Mas aqui? Não, lá na entrada da área. Ah, meu amigo. Aí a fazendinha virou um curralzinho, viu? E aí eu poderia até não ter saído com ele, mas eu não posso fazer, né? Somos companheiros de arbitragem, estamos no mesmo barco. Mas foi, graças a Deus, a única vez em que foi necessário que eu deixasse o campo. O Arnaldo, esses dias, fazendo um comentário no Bem Amigos, e a arbitragem do Alício Pena Júnior? Não, Alício Pena Júnior é uma arbitragem mineirinha, sem problema, né? Vai aqui, vai ali, não dá nada. Graças a Deus é o espelho realmente da minha carreira, de não ter aí grandes polêmicas em jogos em que eu tenha trabalhado. O tempo do Alício é curto, só para informar todo, vai ficar aqui só até 9h15, 9h20, você pode ficar, né? Sem problema. A questão da ANVAP aí, você hoje é diretor de esporte da ANVAP. Faz uma avaliação em como é que foi o campeonato desse ano para nós e o que você está projetando agora para 2014, a Copa ANVAP.
A Copa Anvap de futebol amador, nós temos lá algumas outras competições além da Copa Anvap de futebol amador. A de futebol amador esse ano, 15 equipes, né, com o retorno da equipe representante de Uberlândia. Isso aí traz um ganho enorme para a competição, porque Uberlândia vai jogar na cidade menor, vira uma festa, né? Todo mundo quer ganhar da equipe de Uberlândia, até pelo nome dos jogadores de futebol amador que atuam na equipe e são conhecidos aqui em toda a região. Então, o retorno da participação de Uberlândia foi fundamental para o sucesso que foi a Copa Anvap esse ano. Tivemos novamente a final no Prata e Canápolis, né? A exemplo da final de 2012, repetimos agora em 2013, as menos 12 equipes, com a vitória do Prata novamente, mas a partida final com um público estimado de 4.000 pessoas. Se levar 4.000 pessoas num jogo de futebol amador é uma marca a ser comemorada. E a gente comemorou realmente esse evento, e 4.000 numa cidade de 25.000 habitantes. Né? São o quê? Um quinto da população brasileira. Exatamente. Então, foi motivo de grande alegria e a gente espera que a competição nesse ano de 2014, concorrendo em paralelo com a Copa do Mundo, a gente vai até antecipar um pouco, porque senão ninguém vai assistir a Copa do Mundo, né? Todo mundo vai assistir a Copa Anvap. Pois é, tô até vendo aqui, vai ser no primeiro semestre a Copa Anvap? Sim, a ideia é que se comece a competição em março. A gente vai acabar depois da Copa do Mundo para evitar essa concorrência, né? Então vai terminar no início de agosto, coisa de um mês após o término da Copa do Mundo, porque se terminar durante a Copa a gente vai trazer um prejuízo aí para a Copa da FIFA no Brasil, né? Ninguém vai assistir a Copa FIFA, vai assistir só a Copa Anvap. É verdade, você realmente vai tirar toda a audiência da Copa do Mundo. E olha que o Brasil gastou muito dinheiro para fazer esses estádios e vem a Anvap e tira o público, né, então da televisão. Nós não queremos que isso aconteça, né? Nós queremos que o público assista a Copa do Mundo e não desprestigie a Copa para assistir a Copa Anvap. Não, está certinho. Está certo. Mas, a ideia nossa é não concorrer com a Copa do Mundo para não diminuir. A gente sabe que vai tirar totalmente aí a percepção das pessoas da Copa Anvap, então a gente vai começar um pouco antes e terminar após o encerramento da Copa. E além, paralelo com a Copa Anvap de futebol, nós temos o futsal, né? Esse ano a gente sempre fazia aí o sub-17 masculino e o futsal feminino. Esse ano a gente conseguiu incrementar o futsal sub-13. Então nós temos sub-13, sub-17, o futsal feminino. E uma proposta a ser apresentada ao prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, presidente da Anvap em 2013, o mandato é anual, mas ele foi reeleito por aclamação pelos prefeitos, né, da Anvap. Já está definida a sua reeleição, vai ser o presidente também em 2014. A gente tem uma proposta de realizar uma competição regional de handebol, que é o esporte nessa faixa escolar, é o segundo esporte mais praticado, primeiro o futsal, depois o handebol, e a gente quer incrementar o handebol na região também, realizando a Copa Anvap de handebol. Principalmente feminino, né? Handebol feminino, masculino também tem um bom público, né? Então a gente quer incrementar com mais uma modalidade, e a modalidade que definiu-se é pelo handebol. Essa Copa Anvap de futebol amador, não daria para fazê-la somente com sub-20? Não seria uma forma melhor de você botar a molecada para jogar? Porque a maioria desses jogadores, igual você falou, tudo já joga o amador. Eu sei que o pessoal que joga amador vai ficar com raiva de mim, que eles vão ganhar um pouquinho menos. Apesar que amador não podia ganhar nada. Porque o certo, profissional. Não profissional. Mas eu sou favorável que essa Copa Anvap ela seja mais de revelação de jogador mesmo. Seria um sub-20, um sub-22. Isso nunca foi proposto ou realmente o pessoal não tem esse interesse na Anvap? A nossa ideia com a realização do futsal sub-17, essa equipe do Prata, que é bicampeã da Copa Anvap, ela de 11 jogadores, 8, 9 participaram das competições de futsal. Então a gente entende essas competições de futsal como o criatório ali, né, o formador de jogadores para as equipes estarem disputando a Copa Anvap. Essa ideia do sub-20, sub-22 é uma boa ideia para a renovação de jogadores. Mas os torcedores, por exemplo, você pega Prata, Canápolis, Campina Verde, Ipiaçu, a competição regional que eles têm lá na cidade é a Copa Anvap. Então, para eles, não se justifica uma competição regional com um atleta de categoria de base. Eles querem ver a sua cidade bem representada, disputando em condições de igualdade. Até buscando isso é que a gente liberou, a partir de 2013, a inscrição de 4 atletas nas cidades com menos de 10 mil habitantes. Porque nessas cidades não é que você tem dificuldade de formar um bom time, você tem dificuldade de formar um time. Em virtude do número reduzido, né? Então, por esse motivo, a gente liberou essa questão do título de eleitor, né?
Tem que ser do título de eleitor da cidade, né? Isso, e 4 atletas sem o título para cidades com até 10 mil habitantes. Buscando nem a formação de um grande time, mas a formação de um time. Até porque 10 mil habitantes vai ter o quê? Uns 4 mil eleitores, né? Aí pra você achar uns 4 mil, os que jogam bola, dá conta de correr 90 minutos. Aí você pega 4 mil, aí você pega mulher, 50%. Aí você pega o pessoal mais novo, você pega o pessoal mais velho, você pega o pessoal que não joga bola, você pega o pessoal que gosta da cerveja. Então, se bem que o que joga bola gosta também da cerveja. Então, a dificuldade é enorme nesse sentido. Mas o Renato Batista, até estou olhando aqui a matéria do calendário 2014 da LUF, ele chegou a trocar alguma ideia com a VAP para discutir esse calendário ou não? Não teve ligação nenhuma desse calendário da Liga Uberlandense de Futebol? Você lembra que era sempre assim, né? A competição regional que existia aqui na nossa região era feita no primeiro semestre e o campeonato amador de Uberlândia no segundo semestre. De 4, 5 anos para cá, houve uma alteração nesse formato. Eu desempenho também na Liga, sou o diretor do departamento técnico da Liga Uberlandense. E já há algum tempo que eu venho tentando, né, que essa ideia seja aprovada, e o Renato abraçou a ideia esse ano. Eu acho que traz um benefício grande, porque os atletas que disputam o Júnior, igual estão disputando agora, no ano que vem eles estão sem ambiente nas equipes, né? E dessa forma, o Júnior e o Juvenil sendo realizado no primeiro semestre, os atletas que se destacarem terão uma passagem natural para o campeonato amador. Então é um ganho também para o campeonato amador, além das duas competições não acontecerem ao mesmo tempo, simultaneamente. A gente vai ter algumas rodadas que vão aí coincidir, mas muito poucas, diferentemente do que foi até esse ano. Então foi uma ação conjunta entre Liga Uberlandense de Futebol e ANVAP, buscando a adequação do calendário, né, permitindo uma participação mais tranquila dos atletas e que o público também possa ter competição durante todo o ano. A gente quer agradecer a presença aqui do Alício Pena Júnior. Obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. A gente fica honrado a sua presença. É uma pena que o tempo foi curto mesmo, você tem outro compromisso aí, mas de qualquer forma você respondeu bem as perguntas, conseguiu esclarecer a gente aí. Esperamos poder contar novamente com a sua presença aqui para a gente falar mais de futebol, de arbitragem, de outras, enfim, tudo que envolve o esporte aí, Bretão aí. Estou à disposição de vocês, né? A gente veio aqui para fazer esse bate-papo mesmo. Eu queria 10 vezes participação maior dos torcedores para a gente criar um clima aqui, né, mais interativo. E estou à disposição de vocês porque precisar o ano que vem como torcedor também, né? Torcedor do Uberlândia Esporte. Acho que a gente comenta sempre e é sempre cobrado isso no Brasil todo, sabe? Por que que o Uberlândia não tem uma equipe na Série B do Brasileiro? É uma cobrança que a gente recebe em todo o Brasil. O mínimo, né, Alice? É exatamente isso que fala. O Uberlândia teria que ter no mínimo uma equipe na Série B do Brasileiro. E eu torço por isso, né? Quero que o Uberlândia consiga atingir esse nível aí, com planejamento. O Guto é uma pessoa muito bem intencionada, me passa isso, né? Espero que ele possa ter sucesso na condução do trabalho, que o Uberlândia cumpra essa primeira etapa de disputar aí o módulo 2, subir para o módulo 1, fazer uma boa campanha e a partir daí se estruturar, disputar a Série D, Série C, Série B, né? É possível, com planejamento é possível, a cidade suporta, o estádio é excelente. Eu tenho certeza que o Uberlândia vai voltar a ocupar o lugar que é seu por direito. O que nós precisamos é do Alice apitando o último jogo do Uberlândia, aquele do acesso, igual aconteceu em 2005. Aí sim. O Uberlândia subiu com seus méritos. Aí deu sorte, né? O Adelmo, ex-prefeito Adelmo, né? Eu encontrei com ele algum tempo depois daquilo. Ele, Alice, a hora que você deu 5 minutos de acréscimo ali, vou falar uma coisa pra você. Eu queria matar você, que você não acabava aquele jogo. Falei, não, prefeito, graças a Deus tudo certo. Precisava dar os 5 minutos, não tinha outro jeito. Aí, graças a Deus o Uberlândia subiu. É uma marca que eu tenho orgulho na minha carreira, desse acesso do Uberlândia, sem que tivesse qualquer tipo de interferência, né? Mas, como você colocou, uma arbitragem correta, né? Uma arbitragem decente, e o Uberlândia conseguiu superar as dificuldades fora de casa e pavimentou seu acesso ao módulo 1. Ok, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta falando de Uberlândia Esporte, Associação Uberlandense Nutri e Clube Atlético Portal. Daqui a pouco a gente volta.